Queridos, todos que aqui se encontram nessa noite são servos de Deus, eu creio. Amém? O Senhor nos amou, nos escolheu, Ele nos salvou mediante o sacrifício de Cristo. Em algum momento da nossa experiência, o Senhor nos chamou. Você foi chamado. Quando o Espírito Santo, mediante uma série de circunstâncias, quebrantou nosso coração, gerou fé, até mesmo muitas circunstâncias que nos pareciam prejudiciais, que talvez nós não gostássemos muito daquelas situações, mas Deus utilizou tudo aquilo para nos levar a uma experiência com Ele, uma experiência de salvação, uma experiência de regeneração, e de alguma maneira nos tornamos seus filhos, nos tornamos seus servos, seja aqui nesse ministério ou em outro, ou mesmo num outro anterior a este, em que todos nós um dia estivemos, em algum lugar. E independentemente do lugar, o que eu quero enfatizar aqui é a experiência de fé e de salvação. De maneira que, apesar da diversidade denominacionais, que são muitas, e mesmo as diferenças teológicas, que são milhares, o que nos une são duas coisas: é o Espírito Santo, que habita dentro de nós, é o que nos faz um, e a Bíblia Sagrada, enquanto um conjunto de livros inspirados por Deus, que nós cremos que aqui está a revelação de Deus, que Deus se revela, Ele se dará a conhecer a sua pessoa, Ele revela a sua pessoa, o seu propósito, mediante a Escritura Sagrada, ou que sejam as Escrituras, no plural, sagrada, a Escritura do Antigo e a do Novo Testamento. Então, eu creio que todos nós que aqui estamos, sendo nós servos de Deus, temos a Bíblia por base. Nada está acima da Escritura. Nada. Nem o meu saber filosófico, nem as minhas impressões pessoais a respeito da verdade, nem a tradição religiosa, nem os costumes. Nada pode estar acima da autoridade da Escritura Sagrada, no que diz respeito à revelação de Deus. Então, eu quero começar esse estudo dessa noite, considerando primeiramente a base do nosso estudo. Isso porque, na medida em que nós vamos entrando no campo da escatologia, ou em qualquer outro estudo da Escritura, vai se criando no nosso meio alguns desconfortos, uma vez que cada um de nós temos uma bagagem teológica. Não temos ou não? Tem irmãos que veio da Assembleia de Deus, traz uma bagagem de Assembleia de Deus. Outros da Batista, traz a bagagem da Igreja Batista. Outros da Presbiteriana. Outros do movimento pentecostal como um todo. E assim, cada um de nós, querendo ou não, sabendo ou não, trazemos um bojo cheio de informações, e que nós julgamos muitas vezes que aquilo que nós sabemos hoje é a verdade. Aí o problema é esse: quando nós entramos no estudo da Escritura, nós descobrimos que às vezes há problemas de adequação daquilo que nós sabemos com aquilo que está escrito. Então, qual é o ponto de partida? Qual é o princípio do estudo da Escritura? O princípio fundamental é ter a Bíblia Sagrada, no sentido, os 66 livros. Eu não posso fazer uma seleção de considerar que só uma parte da Escritura ela tem autoridade para ensinar. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, e toda ela é útil para o ensinamento, para a correção, para a repreensão, para que todo homem seja habilitado diante de Deus. E alguém pode nos questionar dizendo: pastor, mas eu tenho percebido que vocês se baseiam no Novo Testamento.
Como é que você está agora afirmando que é toda a Escritura? Então observa, toda a Escritura, no sentido toda a Bíblia Sagrada, enquanto 66 livros, possui a autoridade. No sentido de que ninguém pode desprezar uma parte ou outra da Bíblia. Agora, sendo a própria Escritura é que vai definir, não é? O que eram sombras e figuras, o que não são sombras e figuras, o que é realidade. Então, esse é o ponto de partida, esse é o começo, é o princípio. Se você não tem a Bíblia Sagrada como sendo a base e o fundamento dos estudos a respeito de Deus, então não temos como conversar sobre esse assunto. Poderíamos falar sobre outro tema. Então esse é o primeiro ponto. Você tem a Bíblia Sagrada como sendo a base, como sendo o fundamento? Tem ou não tem? Pronto, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo tendo a Bíblia Sagrada como fundamento, é possível que haja visões diferentes dos seus temas. E é nesse ponto em que nós temos que nos ajustar. Em que sentido? Qual é a razão porque há tantas compreensões a respeito da verdade? Por exemplo, se você perguntar a respeito da segunda vinda de Cristo, se você perguntar para um adventista, ele vai te dar uma visão. Se você perguntar para testemunhos de Jeová, ele dirá, não, a vinda de Jesus já aconteceu em 1914, ele já veio. Você está entendendo a história? Aí se você perguntar para um outro, fala, não, Jesus vai vir antes da grande tribulação, antes dos 7 anos. Se perguntar para um outro grupo, ele fala, não, ele só vem depois da grande tribulação, depois dos últimos 7 anos. Ainda outro dirá, não, ele não vem nem antes nem depois, ele vem no meio. E assim, há muitas visões concernente às verdades bíblicas. E qual é o motivo disso? Vocês sabem? Qual é o motivo? O que leva as pessoas a terem tantas visões tão diferentes? Será que a Bíblia é um poço de confusão, de modo que dá base para todas as visões? O que os irmãos acham? Certamente não. Então, a razão é simples. É que os homens, eles tomam a Bíblia não na sua totalidade. Eles tomam apenas partes das Escrituras. Ou seja, eles se apegam a um texto que supostamente diz o que ele afirma, e aí ele agora vai ignorar tantos outros textos. Ele vai deixar de ler outros textos. De maneira que quando alguém vem com outros textos, e ali cria um conflito, ali dá uma discussão, mas logo eles não podem continuar a conversar, porque cada um fica com uma porção. Foi assim que aconteceu ao longo de toda a história da igreja. E esse ministério, de volta à palavra, ele nasce com uma proposta. Ele nasce com uma proposta. Qual a proposta? De que a Bíblia, ela deve ser interpretada por ela mesma. No sentido de que nós não podemos desprezar nenhuma porção da Escritura. A Bíblia tem que ser colocada, né, de maneira que as verdades, elas vão sendo discernidas dentro da própria Escritura. Então o que você acha a respeito de algo, ou o que eu acho, isso pouco nos interessa. O que nos interessa é o que a Bíblia diz que é a verdade.